texto Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo Ataíde. Um caso sensual, um caso real e sensual. Era um fim de tarde diferente, o céu estava passando do azul para o cinza prateado. Enquanto algumas nuvens eram levantadas pelo vento que soprava forte, às vezes paravam como se estivesse escutando ou sentindo algo que não podia ser visto pelas demais pessoas, como por exemplo Sueli. Eram 6 horas e a moça estava com uma sensação estranha. A cada instante olhava pela janela esperando que alguma coisa acontecesse. Sentia calafrios e estava nervosa. A filha de 8 anos, àquela hora, já dormia. O esposo, capitão aviador da Força Aérea Brasileira, tinha viajado para Porto Alegre, onde deveria ficar alguns dias, deixando-a na casa de sítio. Sueli estava isolado numa região que só via árvores em volta e suas únicas companhias eram a pequena filha e um enorme cão de guarda, o Veludo. Ligou a televisão para afastar a sensação de medo e ansiedade, mas o silêncio ao seu redor era impressionante. O cachorro, que naquela hora sempre latia e esperava à espera de comida, encostava-se no canto do alpendre e, vez por outra, levantava o focinho, encolhendo-se cada vez mais como se estivesse vendo alguma coisa. Sueli estava intrigada. Pois sempre depois das 18 horas, o Veludo começava a rondar a casa, dando-lhe a certeza que tinha um guardião de fibra, que por isso não precisaria temer. O barulho das rãs era o único que vinha da mata, espécie da plantação de cana-de-açúcar. Preocupada com o irritante silêncio, abriu a porta e procurou por algo que fosse responsável por aquela mudança de comportamento do tempo e dos animais. Não viu nada de diferente em volta da casa. Pegou o avental, enxugou o suor e ajeitou o cabelo que esvoaçava sobre a testa reluzente. Não estou gostando disso, resmungou. Entrou em casa, fechando bem a porta, e continuou o seu trabalho doméstico. A TV chiava como se tivesse faltado luz na transmissora, e preguiçoso ficou esperando que voltasse ao ar. O silêncio tinha aumentado, pois agora nem as rãs davam um sinal de vida. O vento soprava mais forte, fazendo ranger uma porta do quarto abandonado, existente no fundo do quintal. Um som eletrizante longínquo fez com que Sueli arregalasse os olhos. Parou o trabalho e ficou escutando. Era um silvio agudo e penetrante, como um assobio de uma cigarra gigantesca. Teve medo, olhou para a porta, verificando se realmente estava fechada. Lembrou-se da janela e correu para fechá-la com força. Bateu a madeira no caos do cimento e cerrou os serrulhos, enquanto tirava o avental, pois sabia que algo anormal estava acontecendo. Sentiu frio, muito frio. O nervosismo apoderou-se dela, trêmula. Lembrou-se da filha e tentou correr até seu quarto, mas não conseguiu. O irritante zumbido, cada vez mais forte, aproximava-se da casa, e pela fresta da janela via uma luz azulada atingindo os 4 cantos da cozinha. Um funebre cheiro de enxofre a fez sentir náusea. Tentou mover-se, não conseguiu. Gritou, mas sua voz não tinha repercussão, e ela se viu envolvida pela luz, que agora estranhamente lhe dava uma sensação gostosa de conforto. Foi acometida por uma tranquilidade comum que não a deixava mais sentir medo. Nesse momento não conseguia pensar em nada, somente sorria como se estivesse sendo embalado por deuses. Notou que algo procurava sintonizar seu cérebro, pois havia estalos parecidos com aqueles de rádio quando se procura uma estação. Não temas, não te faremos, nada te faremos, você é uma privilegiada. Somos de paz, precisamos de ti, estamos usando sua TV para contato. Sueli, sem se preocupar com o que estava acontecendo, sentiu mãos carinhosas apalparem seus pés, massageando os tornozelos, depois acariciando suas coxas, subindo até a vagina. Suas mãos eram quentes e fortes, onde tocavam deixavam uma vibração esquisita, ao mesmo tempo gostosa. Subia até as axilas, voltaram aos seios, apertando os bicos rígidos que já esperavam a massagem carinhosa dada nas outras partes do corpo. Sentiu que estava sendo deitado no chão, mas não chegou a tocá-lo. Ficou suspenso no solo, alguns centímetros, mãos quentes e vigorosas. Tiraram sua calcinha, abriram suas pernas, penetrando sua vagina com alguma coisa metálica, morna e vibratória. Foi rápido e ela desejava que aquela experiência não terminasse. Depois, viraram-na de costas, introduziram em seu ânus algo que a levou a uma estranha sensação de leveza. Ergueram-na
ergueram-na e sopraram em seus ouvidos. Era um sopro morno e com perfume doce e inebriante. Sentiu cócegas e mexeu a cabeça. Começou a ficar tonto e seus olhos ardiam. Uma luz entrou em sua cabeça e ela não conseguia ver nada. Mas ouvia com o resto ao seu redor. Aos poucos foi voltando ao normal, mas não via ninguém e nem podia se mexer. Terminou. Você está livre, mas voltaremos a procurá-la um dia. Sueli, menos tenso, perguntou mentalmente quem era, o que queriam, quais seus nomes e origem. Somos de muito longe, não adianta te dizer de onde. Não temos nomes e sim códigos. Vocês jamais acreditariam. Um dia vocês saberão o porquê da nossa presença. Você não foi a primeira e não será a última a ser contatado por nós, explicou o visitante. Gostaria de vê-los, pensou Sueli. Você nos verá, entretanto não teremos esta aparência que você está vendo, pois não podemos deixar que você nos veja como realmente somos. Uma fumaça esverdeada foi surgindo na sala e dela 3 seres foram se formando. Era uma linda mulher de aproximadamente 1,50 m, um corpo esbelto e bem delineado. Seus volumosos destacavam-se por baixo de uma roupa cinza e justa. Os olhos eram negros e penetrantes. Sua face era muito pálida, tinha uma brancura inigualável. Olhava para mim com uma penetração incrível. Parecia que ia dominar os meus pensamentos, declarou Sueli quando entrevistada. Mas atrás, 2 seres com aspecto másculos eram altos, tinham aproximadamente 2 metros, fortes e morenos. Suas roupas eram esverdeadas e justas ao corpo, destacando-se o tórax atlético. Não sorriam, mas davam uma sensação de segurança e confiança. Usavam pistolas como os cowboys norte-americanos. Eram armas compridas e metálicas, tinham nos pés botas amarelas reluzentes que iam até os joelhos, usavam um cinto largo e luvas amarelas. O queixo era saliente, a boca pequena. Aos poucos foram sumindo, até que não podiam mais ser vistos. Adeus, voltaremos, você agora é nosso contato, concluíram. A sintonia se desfez lentamente, a luz azulada que havia envolvido a cozinha foi sumindo, enquanto lá fora, um estridente Silvio tinha voltado, mas aos poucos desapareceu. Veludo latia em frente à porta, tentando abri-la. Sueli, como se estivesse acordando de um sono, corria em direção ao quarto da filha. A TV tinha voltado a funcionar, apresentando o jornal da meia-noite. Tinha-se passado 6 horas, ela estava suada e se sentia leve. Meus 11 sem saber se realmente tudo aquilo tinha acontecido. Voltou à cozinha, o ambiente estava do mesmo jeito. O ambiente estava do mesmo jeito que havia deixado antes da luz penetrá-la. Ao lado, sua calcinha estava estendida na cadeira, dando-lhe certeza de que tudo o que aconteceu fora verdade. Ela realmente tinha Eles cortaram o texto. Uma realidade perturbadora. Eles cortaram o texto da história, PDF. Uma realidade perturbadora. Um antigo texto indiano, como vários outros nos 4 cantos do mundo, relata a chegada à Terra de um ser superior vindo do espaço. Sanat Kumara teria vindo de um planeta distante há milhares de anos, despertando a inteligência do terrestre e o fazendo conhecer o trigo, as abelhas e outras coisas que transformaram para melhor a vida dos homens. Harold Wilkins, em antigas traduções escritas a respeito do mar de Gobi, nos conta como um trovão possante em sua rápida descida de insondáveis alturas, circundadas por chamas que enriqueceram o céu com línguas de fogo, aparecerá a carruagem dos filhos do sol, das senhoras das chamas, vindos da estrela resplandecente. Ela parou sobre a ilha branca do mar de Gobi, verde e maravilhosa, que estava coberta de flores perfumadas. A descrição do texto não deixa dúvida de que se tratava de aterrissagem de uma espaçonave idêntica às terrestres, que hoje são lançadas no espaço. Cientistas renomados fizeram concessões cautelosas à hipótese de um desembarque de criaturas vindas de outro mundo. Entretanto, não sabem nem podem dizer o que realmente significa a escrita. São, portanto, forçados a aceitar a primeira hipótese, uma vez que naquela época descrever a aterrissagem de uma nave espacial era inteiramente impossível, a não ser que os escritores tivessem testemunhado desse fantástico acontecimento. A pluralidade dos mundos habitados não é ficção e se alastra cada vez mais entre os cientistas, principalmente os russos, que, convencidos da existência
dos nossos evoluídos irmãos cósmicos procuram apaixonadamente as provas de suas visitas ao nosso planeta. Nas incessantes buscas, esses cientistas descobriram uma gruta de Bergstan, aos pés do Himalaia, um mapa celeste que inclusive astrônomos acreditaram não corresponder a nada deste planeta. Depois disso tudo, Minusel chegará à conclusão de que a diferença está na posição das estrelas no momento da confecção do mapa, há 13.000 anos. O que mais impressionou aqueles cientistas foram algumas linhas traçadas entre a Terra e Vênus. Este documento foi estudado em 1925 na National Geographic Magazine, mas antes já havia polêmica quando em 1778 o astrônomo real da França examinou mapas celestiais trazidos da Índia, datados de milhares de anos, verificou que nunca poderiam ter sido traçados naquele país, uma vez que assinalavam estrelas não visíveis daquele local. Insistentemente, os cientistas pesquisaram o tema e chegaram à conclusão de que eles haviam sido elaborados numa região onde hoje está o deserto de Gobi. As citadas cartas deveriam ter sido herdadas de uma civilização muito mais antiga do que se imaginava e que possivelmente teria recebido orientações dos senhores do Sol ou do próprio Sanat Kumara. Estudos efetuados na Ásia Central citam frequentemente o deserto de Gobi como em remotíssimas épocas um grande mar extinto, existindo uma ilha habitada por homens de cabelos louros, pele branca e olhos azuis. Eles teriam chegado dos céus, difundindo a civilização e tido filhos com as mulheres da terra, que continuaram as tradições deixadas por seus antecessores. O arqueólogo Harold Wilkins lembra ainda uma antiguíssima lenda indiana, no qual os homens vindos de uma estrela branca haviam se instalado na ilha do Mar de Gobi. Isto teria acontecido há milhares de anos antes de Cristo, no local em que teriam aterrissado construir uma cidade ligada ao continente por meio de galerias submarinas, que tiveram sua existência comprovada atualmente por expedições russas e americanas. Elas elaboraram um relatório minucioso aos governos, solicitando que ambos os países se dedicassem ao esclarecimento destes senhores do Sol e do Fogo, que aqui estiveram ensinando seus conhecimentos. Cientistas confirmam a existência dos UFOs. A falta de credibilidade de alguns astrônomos em muito tempo cooperado para que a ciência ainda não tenha se dedicado seriamente ao estudo dos UFOs. Entretanto, atualmente, cientistas de renome internacional têm se pronunciado sobre a realidade dos discos voadores. O Dr. Frank Halstead, professor de astrofísica do Observatório Darling em Duluth, Estados Unidos, na Conferência Internacional do dia 5 de junho de 1964, declarou: o governo dos Estados Unidos sabe da existência dos discos voadores, mas tem que provocar pânico ao revelar os fatos. Muitos colegas nossos estão convencidos de que os UFOs vêm de outro sistema solar, mas podem estar usando Marte como base. Halstead avistou um UFO nos céus norte-americanos e sobre o episódio afirmou que aquilo nunca poderia ser uma espaçonave, poderia ser uma aeronave terrestre, nem um fenômeno meteorológico como querem alguns. Por sua vez, o Dr. E.J. Hall, astrofísico do Observatório de Lowell, em Massachusetts, declarou à imprensa que no dia 20 de maio de 1950, às 13h50, quando observava o céu, viu um objeto redondo prateado brilhante. Ele se deslocava lentamente no espaço. Além de usar o telescópio, o cientista estava com o binóculo e observou o diâmetro e o deslocamento aparente do UFO. Ele estava rodeado por uma condensação de névoa branca, como se fosse um pequeno cúmulo, se agitando em movimentos ascendentes e turbilhantes. Encontrava-se a distância de 4 km e tinha um diâmetro de 20 metros. Desenvolvia uma velocidade de 300 km por hora, declarou o astrofísico e professor de meteorologia da Universidade da Flórida, Dr. L. Hesse. Contou que 2 dias após a observação de E.J. Hall, ou seja, em 22 de maio de 1950, viu um UFO desenvolvendo grande velocidade. O fato aconteceu no observatório Flagstaff, no Arizona, onde o astrônomo era residente. O Hess declarou que a nave era brilhante, tinha aparência metálica e voava abaixo das nuvens. Podia ser vista a olho nu, mas foi estudada com binóculos de 4 aumentos. O UFO desapareceu entre as nuvens sem fazer ruído. Por sua vez, Percy Wilkins nos revelou que no dia 11 de junho de 1954, viajando de avião para Atlanta, avistou 3 objetos aéreos não identificados. Eram ovoides, possuíam contornos nítidos e refletiam a luz do sol, se movendo lentamente acima das nuvens. O Dr. Clyde Tombaugh, um dos mais famosos astrofísicos norte-americanos da cidade de La Cruces,
viu um estranho objeto entre as nuvens. Isso aconteceu no dia 16 de junho de 1947, quando estava indo para Clines Corner, Novo México. Num certo momento, Tom Bald notou na direção oeste numerosas e intrigantes nuvens escuras. Às 16h47, sua atenção e a das pessoas que o acompanhavam voltou para um estranho objeto brilhante e imóvel entre as nuvens, em frente ao motel. Imediatamente, como bom estudioso dos astros, ele começou a fazer cálculos sobre o UFO, usando os métodos que dispunha, ou seja, fazendo ângulos no para-brisa. O objeto apresentava contornos nítidos, firmes, regulares e arredondados, bem mais firmes que as bordas das nuvens. Era luminoso e apresentava movimentos oscilatórios, mostrando tratar-se de algo sólido e rígido. Após 30 segundos, o UFO entrou numa nuvem a 273 graus azimuth e elevação de 1 grau. 5 segundos depois, reapareceu 275 graus de azimuth e elevação de 2 graus. Essa subida e surpreendente elevação não deixou dúvida de que se tratava de um mecanismo de voo absolutamente desconhecido. Além disso, era luminoso. Alguns minutos após desaparecer entre as nuvens, o cientista afirmou também que o UFO estava entre 30 a 60 km do local em que se encontravam. Tinha formato de elipse, era rígido e visto à distância. Media 53 metros de comprimento e 21,6 de largura. Sua velocidade horizontal era de 126 km. Era silencioso, não emitia gases, fumaça ou esteira de vapor. Na Assembleia Geral da American Society for the Advance of Science, sob a presidência do Dr. Morrison, professor de física de Massachusetts Institute of Technology, os 12 membros que o compunham, entre os astrofísicos e o jornalista do The New York Times, Walter Sullivan, enviaram ao secretário de Estado norte-americano uma carta exigindo que fosse transferida para uma universidade toda a documentação sobre o resto de UFOs e os corpos alienígenas que se encontravam na base aérea de White Paxson, em Ohio. Eles acreditam que, em poder de cientistas e estudiosos competentes, a sociedade terrestre seria mais beneficiada do que em poder de militares, sob a sigla Top Secret. Entre os cientistas que assinaram a carta estavam Carl Sagan, Robert Hall e J. Allen Hynek. Entretanto, não é somente no exterior que cientistas, astrônomos e astrofísicos veem discos voadores e o denunciam à sociedade. No Ceará, nos dias 10 e 11 de abril de 1986, enquanto observavam o cometa Halley, alguns astrônomos viram um estranho objeto parecido com uma bola de fuzil. Uma bola de fuzil de cor cinza sólida refletindo a luz do Sol. Apresentava dados desconhecidos dentro dos parâmetros da astronomia, sem luz, com velocidade maior que um avião. O foguete, um objeto conhecido, era um UFO, embora por falta de maiores detalhes não pudesse ser designado como nave espacial alienígena. O disco voador foi observado às 23h56, no dia 10 e 11 de abril de 1986, por 8 astrônomos, entre eles Pedro Paulo e Cláudio Pamplona, que confirmou a ocorrência que, entretanto, possa assegurar tratar-se de um objeto de origem extraterrestre. Décadas intermináveis de mistério. Já se passaram 50 anos que o piloto civil norte-americano Kenneth Arnold viu 9 objetos voadores à sua direita, quando sobrevoava o Monte Rainier, no estado de Washington. Era um disco que voava em formação e efetuava manobras impossíveis para os aviões convencionais. Portanto, era possivelmente oriundos de muito longe, talvez de outro planeta. Naquela época, falar em viagem espacial, a popularidade dos mundos habitados era pedir para ser chamado de louco, e ocorreu o risco de ser excomungado, uma vez que estaria se posicionando contra dogmas religiosos e princípios morais da sociedade. Naquele tempo, as pessoas viviam calcadas nos ensinamentos da igreja, não contestavam as crendices, pois temiam perseguições demoníacas. Aqueles que pensassem na maneira de outras vidas inteligentes, ansiosas por um contato cósmico. No princípio dos anos 50, com o aperfeiçoamento do foguete V2 alemão, o aparecimento de combustíveis potentes a ponto de lançar foguetes a maior distância, e mais tarde com o histórico feito da extinta União Soviética quando lançaram o Sputnik, uma grande parte dos terrestres passou a aceitar a possibilidade de viagens ao nosso satélite natural e depois ao infinito. Alguns cientistas conscientes do avanço da ciência espacial, entre eles Carl Sagan, perdiam o receio do ridículo e aos poucos deixavam transparecer o raio de luz que iluminaria os pesquisadores em relação à existência de seres interestelares.
Nesse período de transição, um dos fatos mais destacados era um objeto em forma de bola, cone, cartuchos ou disco, que se apresentava nos céus do nosso planeta. Ele seguia trens, carros, navios, aviões de guerra ou de passageiros. Era detectado por radares e muitas vezes até brincava de esconde-esconde com experientes pilotos cujos superiores, perante a impotência de seus aviões, sem poder explicar o fenômeno, classificavam como neurose coletiva, o desejo de fuga diante da insegurança criada pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a atual Rússia. Mas o tempo mostrava que os UFOs não eram reais. Os casos iam acontecendo com uma frequência incrível e agora estes objetos não identificados desciam em nosso planeta. Seus ocupantes, os ufonautas, colhiam legumes, frutas, areia e faziam experiências com animais. Também raptavam humanos que, após serem pegos de surpresa, eram estudados minuciosamente e devolvidos ao solo terrestre. Nos Estados Unidos, Canadá, Bolívia, Alemanha e Brasil, por motivos ignorados, alguns UFOs tinham sofrido pane, comprovando assim serem máquinas e como tal sujeitos a acidentes. Nos Estados Unidos, naves alienígenas despedaçados no solo e cadáveres de seus tripulantes caíram em poder da maior potência do mundo, que, por motivo de segurança nacional e medo de mostrar sua incompetência, resolveu manter em segredo as pesquisas feitas com as sucatas dos UFOs. Tentaram, inclusive, fabricar discos voadores semelhantes aos que estavam em seu poder, como no caso do protótipo Avihu, que não chegou sequer à velocidade dos 400 km e está em museus. Mas o constante avistamento, a presença de seres impossíveis de serem considerados humanos, fotos, relatórios oficiais de pilotos e autoridades obrigaram as potências a reconhecer publicamente a existência de algo que fugia aos parâmetros do conhecimento terrestre, que era oriundo de outras estrelas. Estes seres mais desenvolvidos tecnologicamente que nós chegam à Terra e usam de sua inteligência superior para raptar e pesquisar os humanos. Vão e voltam como se fossem cientistas, dando sequência às experiências com cobaias de um planeta pequeníssimo, cujos habitantes ainda estão no estágio inicial de desenvolvimento. Quer queira ou não, torna-se impossível ignorarmos a existência de outras civilizações no universo. Para aqueles que ainda acreditam, ser o homem o único ser inteligente do cosmos, leiam as histórias das grandes civilizações, as quais citam contato com seres inteligentes que não pertencem ao nosso sistema solar. Uma farta documentação poderá encontrar nos livros sagrados, Ramayana, o livro dos Lamas, no Bhagavad Gita, na Bíblia. Elas mostram a realidade dos Vimanas, a seta de Hidra, os seres Ravan, Brahma, Kukra, as trombetas de Jericó, as armas de Agneia e as manobras do carro de Puspaka. Uma prova concreta confirmando a existência dos UFOs, a interferência de seres alienígenas no nosso planeta. Os Estados Unidos mantêm em segredo a atuação dos Gremlins no espaço Porto de Cabo Kennedy, na Flórida. A atuação destes incômodos raios tem preocupado as autoridades norte-americanas, que já os reconheceram como ataques extraterrestres, confirmando assim as palavras de Shaurox, quando declarou que a guerra entre mundos já começou. Nas décadas de 60 e 70, os jornais norte-americanos destacavam suas notícias com manchetes fantásticas. Fenômenos indecifráveis apavoravam Tampa, mas um indecifrável caso de desaparecimento humano. Animais são operados com técnicas desconhecidas na Terra. Em Tucson, 2 canoeiros caem rígidos na estrada. Além destes casos, o estado do Tennessee foi abalado por uma violenta explosão de 500 toneladas de bombas guardadas em local altamente seguro. Finalmente, um míssil balístico Minuteman desvia-se misteriosamente de sua rota e explode na Flórida. Estes imprevisíveis acidentes, que já se tornaram rotina em Cabo Kennedy e no deserto de Nevada, fazem com que as autoridades sejam consideradas incompetentes, uma vez que não respondem ao pedido de esclarecimento por parte do governo e dos moradores da terra do Tio Sam. Mesmo atualmente, quando a NASA está equipada com computadores sofisticados, centenas de cientistas e profissionais eficientes, um a um, os projetos norte-americanos apresentam falhas gravíssimas, causando inclusive a morte de astronautas ou pessoas ligadas às pesquisas. A maior parte das falhas está nos projetos de viagens espaciais, como se alguém de longe quisesse impossibilitar as excursões cósmicas. Para se justificar tais erros, as autoridades atribuem a ocorrências a sabotadores e espiões de potências inimigas, mas o que se sabe a tais fatos é atribuída a ação de partículas dirigidas provenientes de bases alienígenas montadas em órbitas distantes, ou melhor, um raio
um raio da morte apontado pelo ZT para instalações de projetos espaciais terrestres. Estes pequenos pedaços são conhecidos no meio científico da agência espacial como partículas transalfas e atuam dissociando as moléculas determinadas uma combustão instantânea. Em certa ocasião, elas seriam desviadas dos seus objetivos, matando acidentalmente ou não alguns terrestres. O mais intrigante nestes bizarros acontecimentos é que os cientistas norte-americanos apontam como responsável pelo fenômeno misterioso satélite Cavaleiro Negro, que gira em volta da Terra numa órbita ainda não atingida por nós. Vindo ou não do Cavaleiro Negro, as partículas transalfa, também conhecidas como gremlins, são perigosas e devem ser neutralizadas, confirmam os técnicos da NASA. O que é o Cavaleiro Negro? Alexander Kazantsev, astrônomo e cientista soviético, recebeu um telefonema do observatório Pulkov, em São Petersburgo, que o chamava urgentemente para observar a passagem de um estranho satélite que havia surpreendido outros astrônomos anteriormente, com uma órbita fixa e emitindo sinais característicos de mensagens codificadas. O Cavaleiro Negro não deixava dúvida de que era uma nave manipulada por inteligência extraterrestre, uma vez que, naquela época, não possuíam satélites em órbita tão distantes devido à sua forma irregular e à longitude. Ele somente podia ser observado em noites claras e sob condições atmosféricas propícias. Segundo Alexander Kazantsev, trata-se realmente de uma nave espacial que deve ter sido abandonada intencionalmente ou por acidente pela nave-mãe, possivelmente gigantesca, que girava na mesma trajetória do Cavaleiro. Ela mudou de órbita, deixando esta nave sozinha em missão de contato. Declarou ainda que a mesma teria sido tripulada e depois largada no espaço, seguindo coordenadas digitadas em sofisticadíssimos computadores, os quais ainda cumprem a sua missão. Essa teoria contradiz o pensamento dos norte-americanos, que acham que o satélite misterioso está com cadáveres de astronautas de um planeta distante. O primeiro astrônomo a localizar esta espaçonave alienígena foi o astrofísico e estudioso dos UFOs, Jacques Vallée, há 30 anos. Ele confirmou que a máquina possui uma inteligência extraordinária que a controla, uma vez que apresenta inúmeras irregularidades, entre elas a capacidade de voar para trás. Vallée considera esta manobra uma mensagem inteligente enviada ao nosso planeta. Na verdade, o Cavaleiro Negro não gira em posição contrária, mas desenvolve velocidade de 40 km por hora e avança em sintonia com a rotação terrestre, visto que nosso planeta parece estar estacionado. No entanto, um objeto que se encontra em uma altitude superior parecerá mais lento se olhado da Terra. Assim, ele dá a impressão de estar indo para trás, apenas uma questão de ilusão de ótica. Acredita também que esta tenha sido uma maneira de chamar a atenção dos terrestres, uma mensagem inteligente. A Guerra nas Estrelas já começou. Zakarian Sitchin, consultor da NASA e autor de vários livros sobre arqueologia, informou que a espaçonave russa Phobos foi lançada em 14 de junho de 1988, com a missão de observar em Marte um espaço-ponto detectado por cosmonautas norte-americanos e russas. Ao se aproximar do planeta vermelho, a Phobos 2 enviou inúmeras fotografias que foram divulgadas pela agência TASS, com exceção das duas últimas que continham provas da vida inteligente fora da Terra. Quando chegou perto para obter fotos, a nave russa foi abordada por um enorme UFO, que imediatamente a desintegrou com um raio, possivelmente laser ou alguma coisa mais sofisticada. Para o consultor, este foi o primeiro tiro dado para a chamada Guerra nas Estrelas. Daquela data em diante, norte-americanos e soviéticos efetuaram reuniões com as 5 maiores potências da Terra, estudando uma mudança na política mundial. Diz também que o presidente Ronald Reagan convidou a extinta União Soviética para se unir aos Estados Unidos no caso de uma invasão vinda do espaço. A União Soviética aceitou a proposta e declarou possuir provas da existência de seres alienígenas que usam Marte como base de apoio. As duas potências estão empregando todos os esforços para unir e preparar a humanidade a fim de revidar as tentativas de agressão que vem sofrendo por parte desses seres que há anos nos observam. Segundo eles, a reunificação da Alemanha seria o primeiro passo. Também a perestroika e o desmembramento de países da União Soviética seriam consequências dessa política que mudaria a face do nosso planeta.
Ainda com o intuito de defesa dos norte-americanos, apressam as experiências com o potente avião X-30, um caça espacial capaz de decolar de aeroportos comuns e entrar em órbita rapidamente. Também aperfeiçoou um canhão que emite radiação de alta potência, um raio de morte. Um raio da morte que será acoplado nesses aviões e colocado com bases espaciais que serão montadas nos 3 próximos anos, concluir. Verbas milionárias para pesquisa. A Rússia, apesar de grave crise pela qual vem passando, destinou mais de 21 bilhões de dólares para sua defesa espacial, pois acredito que dentro de pouco tempo seremos agredidos por alienígenas. Segundo Gregory Chernyavsky, chefe do Instituto de Controle de Voo do país, a verba liberada será aumentada gradativamente, pois na realidade a situação é séria. Gregory Chernyavsky informa que os Estados Unidos liberou 51 bilhões de dólares para a guerra nas estrelas, que nada tem a ver com os russos e norte-americanos, e sim com agressores de outros sistemas solares, que com intuitos ignorados tentariam conquistar a Terra. Em 1994, esta verba foi acrescida em mais de 41 bilhões de dólares e para o público será usada como se objetivasse pesquisas científicas em 4 planetas, mas na realidade visa formar uma barreira intransponível para os agressores. Fatos regionais ignorados. A ufologia nordestina deveria ter maior destaque no restante do Brasil, pois nesta região os casos ufológicos acontecem com uma frequência e intensidade assustadoras. São registrados diversos casos de sequestro, perseguições aeronaves, intervenções eletrônicas, acompanhamento de barcos ou mesmo morte de formas inexplicáveis, como as acontecidas na ilha do Caranguejo do Maranhão ou em Parnarama, no Piauí. Um dos fatos mais incríveis levados ao conhecimento da imprensa aconteceu no dia 19 de maio de 1986, quando uma esquadrilha de UFOs sobrevoou os céus do Brasil e foi detectada por radares e testemunhada por ministros de Estado, presidentes estatais, militares e vários pilotos que declararam em aviões a jato para interceptar os discos voadores. Entretanto, não foi possível obter qualquer explicação sobre o ocorrido. Naquele mesmo dia, às 14h25, 5 horas antes dos contatos acontecidos em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, o Centro de Pesquisa Ufológica recebeu inúmeros telefonemas, inclusive da torre de controle do aeroporto local, informaram que um estranho objeto em forma de cartucho estava sendo observado nos bairros de Álvaro N, Barra, Ceará e Calcaia. Imediatamente nos dirigimos aos locais, onde várias pessoas apavoradas ainda olhavam para o céu sem saber como explicar o que haviam presenciado. As informações colhidas junto a mais de 20 testemunhas, todas divulgadas na ocasião pela rádio O Povo e publicadas posteriormente nos jornais O Povo e Diário do Nordeste, descreviam o UFO como um enorme camburão que se camuflava em uma nuvem e mudava de cor, do branco para o cinza. O objeto às vezes girava sobre si mesmo e era acompanhado por outros menores que pareciam entrar e sair do seu bojo. Ele seguia uma rota retilínea, parava, girava, clareava e voltava a se camuflar na esquisita nuvem que o seguia, ao contrário dos demais. Uma das testemunhas, Manuel Genésio Moreira, chegou a exigir que a Força Aérea Brasileira mandasse um jato decolar a fim de não só identificar o disco voador, como também evitar um possível choque aéreo entre o tal objeto e um avião de passageiros que passava diariamente naquela região. A torre de controle do aeroporto informou que infelizmente não tinha jatos disponíveis. O UFO, segundo cálculos de autoridades, devia medir 200 metros de comprimento e está aproximadamente 3.300 metros de altitude. Era dirigido por um ser muito inteligente, não havia dúvida de que era seguido por algo que obedecia suas ordens. Num certo momento, o objeto diminuiu a velocidade e desviou sua rota para o oeste. O UFO foi considerado pelo jornal O Povo como furo de reportagem, catalogado pelo CPU como uma nave-mãe que entrou em nosso sistema, que entrou em nosso país através de Fortaleza, dirigindo-se depois para a região centro-oeste e sul, onde foi avistado pelas autoridades e teve a repercussão que merecia. Além desse caso, destacamos outros sensacionais: o caso Barroso, o caso Jandira, o caso João Lira Neto, o caso Socorro Maia, etc. Todos são dignos de destaque na casuística ufológica mundial. Na região Nordeste existem diversos centros de estudo dos discos voadores, entre eles o Centro de Estudos Ufológicos.
o Centro de Pesquisa Ufológica e o Terceira Visão. Esses grupos, contra tudo e todos, procuram levar a sério os trabalhos para o esclarecimento desses inquietantes objetos aéreos que tanto têm preocupado as autoridades terrestres. Em hipótese alguma, aceitam histórias de fanáticos, tendo em vista que de aproximadamente 2.000 casos que se apresentaram ao CPU nos últimos 20 anos de pesquisa, apenas 112 foram considerados sérios. Entretanto, foram divulgados na imprensa como fatos impossíveis de serem explicados, fenômenos normais, atmosféricos ou não. Dentro do insignificante percentual de casos verdadeiros conhecidos pelo CPU, destacamos o acontecido com Maria de Lourdes Rego Carvalho, que ia tranquilamente à casa de sua sobrinha Cristina e avistou ao longo uma estranha bola de luz. O objeto zigue-zagueava no espaço, fazendo com que ela parasse para observá-lo. Repentinamente, a bola desceu como se estivesse caindo, aumentando de tamanho à medida que se aproximava. Era enorme e emetia um feixe de luz em sua direção de outras duas pessoas que passavam na ocasião. Um garoto de aproximadamente 8 anos e um acadêmico de agronomia, os três ficaram dominados pela luz que os puxava para o alto. Já a aproximadamente 50 centímetros do solo, fazendo um esforço tremendo e sem poder gritar, Maria de Lourdes debateu-se no chão. Mesmo estando com a perna machucada, puxou o rapaz com força, fazendo cair de bruços. Enquanto o garoto também conseguia escapar da estranha luz, apavorados, eles tentaram entrar em uma residência próxima. Mas uma senhora que havia testemunhado tudo entrou na casa e fechou rapidamente a porta. Os três então correram aos gritos para a casa de Cristina, a rua Princesa Isabel 299, que ao recebê-los antes que dissesse alguma coisa, declarou: "Não diga nada, eu vi tudo. Vocês iam sendo levados por uma bola amarela." O acadêmico, sentindo-se mal, foi levado para a casa de saúde São Raimundo. Ele estava trêmulo e febril, vomitou e soou muito, passando 2 dias naquele hospital. O garoto nada sofreu, enquanto que a senhora Maria de Lourdes Rego teve, segundo ela, problemas mentais, esquecendo algumas coisas e permanecendo clara e evidente temporariamente. Cristina, que não foi atingida pela bola de luz de fogo, Cristina, que não foi atingida pela luz da bola de fogo, mas assistiu tudo de sua casa, com a experiência passou a ver a vida por um novo ângulo, mudando sua personalidade. Ela que pintava paisagem passou a pintar cidades esquisitas, cavalos em fúria, mortes, etc. Além de ficar nervosa de vez em quando, sentir febre, sendo obrigada a ir para São Paulo à procura de um diagnóstico para todas essas transformações em sua vida. O agrônomo, agora formado de introvertido que era, passou a taciturno, agressivo e não fala do caso em hipótese alguma. Ele proibiu, inclusive, os demais participantes da aventura de falar em seu nome quando comentasse o fato. O garoto foi embora para o interior do estado, nunca mais se ouviu falar nele.
Viajantes atiram em possíveis extraterrestres. Um dos casos mais fantásticos da ufologia cearense aconteceu quando os senhores Miller, viajante comercial do laboratório Casa Herba, e José Alves Araújo, gerente de um laboratório, notivagos passageiros de uma caminhonete Ford, se dirigiam para mais uma viagem de rotina nas proximidades de Canindé, a poucos quilômetros de Fortaleza. Foram seguidos por uma estranha aeronave em forma de aparelho de banho de luz. Ao avistá-lo, o senhor Araújo mostrou ao seu companheiro, resolvendo parar o carro para melhor identificar o objeto. Neste momento, o UFO efetuou uma incrível manobra e desceu rapidamente, colocando-se acima do carro e jogando sobre ele uma luz amarela que o fez trepidar descontroladamente. O carro estava totalmente sem controle, não obedeceu aos comandos. Quando finalmente parou, Muller e José estavam apavorados. Desceram e viram o disco voador, que agora estava na frente do carro, parado a alguns metros do solo. De dentro dele saltaram dois seres escuros, largos e baixos, com andar lento, bamboleante, como se fossem máquinas, enquanto o UFO permanecia com a luz direcionada para o automóvel, emitia um zumbido estridente. A intensidade da luz deixava-os parcialmente cegos. Num grande esforço, o senhor Araújo, que estava com muito medo dos dois humanoides que se aproximavam, abriu a porta da caminhoneta, tirou uma espingarda de calibre 36 e abriu fogo contra as duas criaturas. Uma explosão surda se fez ouvir, acompanhada de um forte clarão que os deixou totalmente zonzos, impossibilitados de enxergar qualquer coisa. Alguns minutos após, quando já haviam recuperado a visão, procuraram localizar os possíveis cadáveres. Nada encontrado, nem mesmo marcas de aterrissagens ou pegadas dos esquisitos seres. Ainda com muito medo e pensando tratar-se de assombração, pois nunca pensaram que pudessem estar diante de discos voadores ou coisa parecida, ligaram rapidamente o carro e seguiram a viagem. Chegando a um posto de gasolina, contaram o ocorrido e foram informados que outras pessoas também tinham avistado um estranho objeto cor de fogo cortar os céus de leste para o norte, exatamente na hora que os viajantes haviam sido contatados pelo UFO. Segundo as testemunhas, mais de 10, o objeto era comprido, possuía uma luz vermelha, voava em movimentos ascendentes e descendentes em uma rota irregular, além de ser silencioso e por outra vez acendeu uma luz tipo holofote em direção ao solo. Caso Socorro Maia. Socorro Maia, Tânia Pimenta, dois sobrinhos e Lúcia Maia viajavam tranquilamente da cidade de Campina Grande para Catolé do Rocha, ambas na Paraíba. Quando viram ao longe uma outra lua que piscava incessantemente, aumentando ou diminuindo de tamanho, como se estivesse aproximando-se e afastando-se do veículo em que viajavam. Curiosos, diminuíram a velocidade do carro e passaram a observar a esquisita luz que fazia evoluções no céu estrelado. Tânia, que dirigiu o carro, pensava em parar
para apreciarem melhor o fenômeno. Repetidamente, com uma velocidade incalculável, o estranho objeto desceu em direção ao carro e passou a acompanhá-las a aproximadamente 100 metros de altitude, emitindo um feixe de luz no carro, que começou a trepidar e acelerar sem obedecer os comandos de Tânia. Ela gritava, pedindo a Deus para escapar daquela coisa demoníaca. O pânico tomou conta de todos que viam a coisa passar de um lado para o outro da estrada, sempre com a ofuscante luz clareando a pista acima do carro, que nessas ocasiões ficava como se estivesse suspenso, totalmente sem controle. Ao longe avistaram um caminhão que se aproximava em sentido contrário, fazendo com que o UFO em forma de disco silencioso, que possuía janelas redondas e luzes multicoloridas, desaparecesse entre as pequenas serras à direita da estrada. Sentindo que estavam livres do objeto, Tânia freou bruscamente, fazendo sinais de luz para o caminhão, que passou velozmente. Nervosos aos prantos, todos resolveram seguir viagem. E decorridos alguns minutos, notaram novamente o UFO, se aproximando lentamente, sempre com um forte clarão. Ele passou por cima do automóvel, fazendo trepidar e perder a direção, indo para a direita e à esquerda da pista de asfalto, enquanto o disco voador desaparecia em uma das curvas à frente. Alguns quilômetros depois, os viajantes chegaram a uma casinha com aspecto de posto de gasolina abandonado, que mantinha apenas uma luz fraca num poste. Dentro da mata, entretanto, via-se um casebre que parecia habitado, uma vez que se ouvia música e via-se algumas pessoas olhando para dentro, sem notarem um carro que havia parado à beira da estrada, tentando funcionar o motor a fim de irem até a casa, que estava a uns 300 metros distante. Tânia verificou que ele não funcionava. Sua surpresa foi maior ao constatar que o objeto agora voltara e estava parado um pouco à frente na estrada, flutuando a uns 2 metros do solo, com um feixe de luz mercurial dirigido para o chão. Suas luzes multicoloridas piscavam aceleradamente, descendo rapidamente do carro. Tânia e Socorro arrastaram os garotos e tentaram sair correndo. Tânia verificou que a luz saía pela porta esquerda, dirigindo-se lentamente para o disco voador, sem olhar para trás, como se estivesse hipnotizada, apesar dos gritos alucinantes dos demais, que pediam para ela voltar. Apavorados, correram para o casebre pedindo socorro aos atônitos moradores que, sem nada entender, estavam apáticos para as recém-chegadas. Somente depois de alguns minutos resolveram acompanhá-los até o local onde o UFO havia parado. Mas lá nada viram a não ser Lúcia em pé, com o olho fixo e pálido, sem pestanejar, voltando a si depois que Socorro puxou seu braço nervosamente pedindo para que falasse. Foi se recuperando aos poucos e calmamente perguntou o que tinha acontecido e onde estavam os 3 homens que haviam saído do objeto e tocado seu ombro. Chorando muito, Socorro, Tânia e os garotos, ao contrário de Lúcia, que estava incrivelmente calmo, pediram aos caboclos que conseguissem água para beber. Depois de sentar-se no chão sem nenhuma condição de seguir viagem, decorridos alguns minutos muito calmas, resolveram prosseguir. Ao chegar a Catolé da Rocha, Lúcia foi levada para um hospital onde, uma vez que sentia náusea, fraqueza e tontura, além disso, estava com febre e tinha pequenas manchas no corpo, as quais foram diagnosticadas pelos médicos como uma alergia muito forte. Os protagonistas deste caso não conheciam nada sobre os UFOs e hoje, traumatizadas, fogem qualquer assunto que esteja ligado ao tema.
contato latino-americano. Mas os contatos nessa região não são tão sérios como o acontecido com Socorro mais seus parentes. Vejamos o que nos contou o conhecido cantor Belchior, quando ainda era frade. Estava à noite no pátio do seminário de Guaramiranga, Ceará, quando avistei no céu algo brilhante, que se deslocava no sentido leste a oeste com velocidade semelhante a um avião de caça. Era redondo, tinha cor amarela e deixava um rastro de luz que se desfazia caindo vagarosamente em direção à terra. Corria na horizontal, devia medir uns 30 metros e estava a uma distância aproximada de 800 a 900 metros de altura. Bruscamente parou, desceu alguns metros, andou, subiu novamente e voltou ao local de partida. Fazendo assim um quadrado luminoso. Parou alguns minutos e depois seguiu em velocidade incrível, desaparecendo entre as árvores mais altas da Serra de Guaramiranga. Seu irmão Nilson Belchior também teve o privilégio de observar um UFO. O fato aconteceu no dia 20 de janeiro de 1977, quando se encontrava em férias na fazenda Melancias, na cidade de São Luís do Puru, Ceará. Lá, deitado em uma rede estendida no alpendre da casa grande, observava o céu estrelado. De repente viu, entre duas estrelas brilhantes, uma pequena bola de luz que descia verticalmente em direção à Terra, aumentando de tamanho à medida que se aproximava do solo, chegando a ficar a mais ou menos a 20 metros de altura e a 150 metros do local onde se encontrava. Era de uma luminosidade fascinante, tocava as copas das árvores, emitindo um vento fortíssimo que afastava as plantas maiores, inclusive coqueiros que pareciam quebrar-se. O objeto era do tamanho de um carro médio, mais ou menos 5 metros, e demonstrava ser sólido e leve. Decorridos alguns minutos, acendeu uma luz amarela tão forte que se podia avistar os mínimos detalhes das palmeiras, emitindo um ruído esquisito, subiu lentamente alguns metros e depois, acelerando e seguindo a mesma rota, voltou ao local de onde partira, dando a impressão de que lá, muito acima, alguma coisa o esperava e que talvez tivesse vindo a apanhar algo naquele local. Algumas pessoas que residiam no sítio afirmaram que também observaram a aterrissagem do disco voador. Elas contam que no dia seguinte foram ao local e encontraram, além das árvores chamuscadas, duas palmeiras que estavam afastadas uma da outra, em forma de V, como se algo muito forte as tivesse forçado para os lados, deixando as raízes semi-arrancadas. Fim. ET, Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo Ataíde.